Boa noite, irmãos, graça e paz a cada um de vocês. A gente é acostumado desde cedinho, pelos nossos pais, pelas pessoas que querem o nosso bem, que nos ensinam bons modos, a dizer muito obrigado. Se você recorda, foi talvez uma das primeiras lições daquilo que a gente chama de educação familiar. Agradeça, meu filho. Diga muito obrigado, minha filha. Agradeço o jovem, agradeço o Senhor. Você já agradeceu? Na próxima quinta-feira nós estaremos, juntamente com todo mundo cristão, comemorando o Dia de Ações de Graças. A última quinta-feira de cada mês de novembro, de cada ano, é o dia em que as pessoas se recordam, pelo menos uma vez por ano, de que gratidão é a rainha das virtudes. E nós, mais uma vez, temos a oportunidade, nessa ocasião, quinta-feira que vem, de nos recordar daquelas lições infantis, de dizer muito obrigado. Mas há alguém muito especial, na verdade, o mais especial de todos, que é Deus. Dizer muito obrigado a Deus é mais ou menos como escolher um presente para aquela pessoa que você conhece, que tem tudo. Você certamente conhece alguém que não precisa de nada. Ele tem tudo aquilo que a vida permite que alguém, com todo conforto, com toda materialização dos seus objetivos, consegue. E você fica procurando o que dar. Às vezes, quando a gente chega diante de Deus e pergunta a si mesmo, o que é que eu posso dar a Deus? O salmista, inclusive, fez essa pergunta: que darei eu por todos os benefícios que eu tenho recebido? A gente fica naquela condição de o que Deus precisa. Na verdade, Ele não precisa de nada. A gratidão que oferecemos a Ele tem a ver muito mais com o reconhecimento de sua graça. E, na verdade, só há uma coisa que Deus requer, e Ele deixa muito claro: filho meu, dá-me o teu coração. Quando a gente é pequeno, a gente tem palavras-chave que a gente usa para expressar a gratidão. Quando a gente cresce e precisa expressá-la diante de Deus, que palavras-chave nós usamos para dizer muito obrigado ao Senhor? Recentemente eu estava vendo um estudo que foi uma pesquisa realizada com crianças a quem foi perguntada as seguintes duas questões. Se uma pessoa recebe um favor de alguém que realmente necessita, ela deve ser grata a quem realizou este favor? E a resposta unânime das crianças foi sim. E aí surgia a segunda pergunta no questionário: e se o benfeitor se gabar, como diria na nossa linguagem nordestina, se pabular por tê-la ajudado, ainda assim ela deve ser grata? Esse estudo, chamado Desenvolvimento das Relações entre Humildade e Gratidão na Infância, revelou que a atitude de quem faz o benefício determina, em muito, o estabelecimento da gratidão daquele que recebe o benefício. Esse questionamento todo sobre gratidão aborda um tema clássico, irmãos, até mesmo da filosofia, desde os tempos de Aristóteles. As virtudes morais são propostas como antídotos aos vícios da natureza humana. No seu pequeno livro, ou grande livro, que tem como título Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, o filósofo Comte Sponville diz que a pessoa grata reconhece no outro a responsabilidade pela graça recebida, em vez de vangloriar-se, ou como ele mesmo diz, ao invés de amar somente a si mesmo. Por isso, a gratidão implica necessariamente numa humildade de quem recebe o benefício, pois a gratidão não seria outra coisa, segundo ele, senão o reconhecimento de que o indivíduo não pode ser o que ele é na vida sem a contribuição de muitos outros. Portanto, fica muito claro que a gratidão se relaciona com humildade. Nessa semana que antecede, portanto, o Dia de Ações de Graças, eu gostaria de dar um passo atrás. E ao invés de simplesmente estimular os irmãos a que na próxima quinta-feira ofereçam a Deus a sua gratidão, coisa que eu gostaria que todos nós fizéssemos todos os 365 dias do ano, eu gostaria que você me acompanhasse num passo atrás e perguntasse a si mesmo: qual é a dificuldade para que eu seja grato? Por que ela não surge naturalmente no meu coração?
E provavelmente nós vamos juntos chegar ao fato de que, se há alguma coisa que pode suscitar a gratidão, isso se chama humildade. E é no texto de Lucas capítulo 7, verso 1 a 10, que eu gostaria de usar uma história que é contada apenas por Lucas e pelo Mateus, o primeiro evangelho, para falar sobre a humildade que fomenta, que estimula, que motiva a gratidão. Porque, de fato, preste bem atenção, há 3 coisas que uma pessoa jamais faz se não for humilde. Primeiramente, ela jamais reconhece o erro e pede perdão. A humildade é a virtude daqueles que se sabem falhos. E o que não é humilde é soberbo, é autossuficiente. Ele não reconhece as suas próprias falhas e, portanto, não pede perdão. A segunda coisa que uma pessoa não humilde faz, ela também não revela não revela a sua necessidade, nem pede ajuda. Na verdade, por baixo e por trás daquela pretensa educação de não pedir ajuda a ninguém, existe um coração orgulhoso, porque a lógica diz que quando eu peço um favor, eu fico devendo um favor. E, portanto, o humilde pede favor, revela a sua necessidade e pede ajuda. O soberbo jamais. E a terceira coisa é justamente essa que eu vou ministrar hoje à noite. Quem não é humilde jamais é agradecido, porque não reconhece que o que ele tem, o que ele é e o que ele faz não depende, por mais esforço que ele tenha, de si mesmo. Nesse texto que nós vamos ler agora, nós podemos encontrar um homem que exercitou a humildade e certamente por conta da humildade revelou a sua fé e certamente por conta da sua fé certamente agradeceu àquele que foi seu benfeitor. Abra, portanto, a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, verso 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E depois de Jesus concluir todos esses discursos para a audiência do povo, eu estou lendo na versão Almeida atualizada, Silvana, por favor, troque aí. Diz assim: E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou Jesus em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isto, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E então foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diga, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. E ouvindo isto, então, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam, são o servo curado. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça ainda, peça a Deus a iluminação do alto, que Ele fale ao seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco, Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina, dá-nos a Tua bênção para que ouçamos a Tua voz. Sem ela, ouviremos apenas o nosso próprio pensamento, limitado e certamente falho. Com a Tua palavra, o
o Senhor certamente falará a nós. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus sempre teve relações bastante significativas com as autoridades romanas. Na verdade, são dois grupos com quem Jesus sempre teve relações significativas, com as autoridades religiosas e com as autoridades romanas. Para o bem ou para o mal, eram pessoas que sempre estavam se relacionando com o Senhor. No caso das autoridades romanas, talvez o procurador romano Pôncio Pilatos foi aquele com quem Jesus teve a pior das relações, porque a omissão de Pilatos significou tacitamente a condenação de Jesus. Mas nesse caso, nós temos um centurião que não sabemos nem sequer o nome. O episódio acontece com ele, que segundo a descrição do evangelista Lucas, era alguém que amava a nação judaica e era benfeitor da sua nação, embora não conheçamos nem sequer o seu nome. Isso é muito estranho quando Lucas descreve um homem assim, porque o centurião romano, que era responsável por uma centúria, ou seja, 100 soldados, era certamente a expressão visível e concreta do Império Romano que dominava aquela nação. Não era para ser querido, não era para ser estimado. O centurião romano tinha poder no fio da espada, de vida e de morte, de forçar a ordem pública e fazer tudo que o Império Romano quisesse, fosse ou não do interesse dos judeus. É curioso que aqueles amigos dele, que eram anciãos dos judeus, portanto, os homens que frequentavam a sinagoga que ele mesmo tinha construído, dessem uma referência tão positiva sobre ele. Ele diz assim: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. Veja aí o verso que fala isso. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Os anciãos dos judeus, de quem esse centurião se valeu para interceder, consideravam aquele homem digno. A palavra digno é uma palavra muito forte para alguém considerar outro ou para alguém se considerar a si mesmo. A necessidade que aquele homem tinha também revelava que ele era alguém de um coração diferente daqueles, talvez, colegas de farda romana. Diz o texto que o servo que ele tinha em casa, muito doente, quase à morte, era da sua estima pessoal. E é curioso, porque um servo naquela época era um bem móvel. Era comprado, vendido, tinha preço, era comercializado, era um objeto. Era considerado não humano. Se morresse, no máximo daria prejuízo material. Não era alguém que o centurião deveria, ainda mais provavelmente, sendo um servo judeu, ter estima qualquer. Por que estimar alguém que você pode trocar por um cavalo, ou 2, ou 10 camelos? É apenas um bem que você pode usar, deveria ser a cabeça desse centurião. E, no entanto, o texto diz que ele era estimado pelos homens, porque amava a nação a ponto de construir o templo dos judeus, a sinagoga dos judeus ali em Cafarnaum. E também estimava o seu servo, a ponto de utilizar esses anciãos como intermediários para uma intercessão diante de Jesus. A necessidade dele era que, certamente, Jesus pudesse fazer algo por ele. E aqui eu acho interessante, porque, veja, é um centurião de uma cidade importante. Cafarnaum era uma vila de pescadores significativa. Hoje, se você visita Israel, você vai encontrar as ruínas da sinagoga, uma das grandes sinagogas que foram descobertas pela arqueologia. Você vai encontrar e saber que ali havia uma colônia de pescadores, de onde tinham vindo os principais apóstolos de Jesus, os 4 primeiros discípulos, André e Pedro, Tiago e João. Você vai ver vários milagres. Aquele lugar tinha uma grande arrecadação tributária. Portanto, ser centurião daquele lugar significava que ele era um centurião, não era um general, mas era alguém que era de uma guarnição importante. Ele se importava com o povo, se importava com o servo, se dá o trabalho de pedir a Jesus, e preste bem atenção, para ele Jesus era quem? Não era um rabino lá, vindo de Jerusalém, com os seus mestrados e doutorados. Era um pregador itinerante, alguém que tinha nascido em Belém da Judéia, tinha se feito em Nazaré, e que pregava naquela região, mas era um pregador itinerante.
E ele, no entanto, e apesar disso, procura Jesus numa atitude que já revela um tanto quanto de humildade. Ele era querido, ele era estimado, ele estimava quem as outras pessoas eventualmente poderiam só usar, e mais do que isso, ele reconhece em Jesus alguém que poderia fazer aquilo que ele mesmo não podia fazer, com as suas próprias forças, com o seu cargo, com a sua função, com o seu prestígio, com o seu dinheiro. Contratar um médico, procurar uma terapia para aquele servo. O texto de Mateus diz que o homem era paralítico, ou tinha se tornado paralítico, portanto, era alguma coisa que estava além e para além das suas possibilidades. E ele, de maneira muito humilde, chega para Jesus e expressa essa dependência de maneira tão clara que aquilo que os outros avaliavam dele é diferente daquilo que ele avaliava de si mesmo. Veja que a palavra que é usada continua sendo a palavra digno, quando no verso 6 ele diz assim: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres na minha casa, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. E diz mais: eu ainda nem mesmo julgo ser digno, veja aí o verso 7, de ir ter contigo no caminho. Alguns dizem que o que aquele homem estava dizendo era que ele estava tão preocupado com Jesus, um rabino judeu, entrar na casa de um pagão, que ele, na verdade, estava preocupado com questões ritualistas, mas não é bem isso, não. Veja, ele não apenas não se julgava digno de que entrasse Jesus debaixo do seu telhado, ou na sua casa, como nem mesmo se julgou digno de ir ter com Jesus. Portanto, aquilo que os outros o avaliavam era muito, muito, muito superior ao que ele próprio se avaliava. E essa é uma característica da pessoa humilde. É quem se vê menor do que os outros o veem. Veja que isso acaba suscitando no coração daquele homem uma atitude de reconhecimento de uma autoridade superior de Jesus, que era apenas um pregador itinerante, repito. Ele é que era o representante do Império Romano, ele era o centurião poderoso em Cafarnaum, ele é quem tinha 100 homens a seu dispor, ele é que podia usar dos recursos do Império para resolver a sua causa, e apesar disso, ele saca um argumento a partir do versículo 8, quando ele usa a palavra autoridade para justificar o seu pedido. Ele diz assim: Senhor, basta uma palavra, ele repetiu isso no verso 7, e o meu criado vai ficar bom, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Veja, ele primeiro reconhece que existe uma autoridade acima dele, para depois reconhecer que também existem pessoas que estão debaixo do seu poder ou debaixo da sua autoridade. E ele até exemplifica, ele diz assim: eu tenho alguém que eu digo vai e ele vai, porque está debaixo da minha autoridade. E eu digo ao outro vem e ele vem, porque está debaixo da minha autoridade. E ao meu servo, esses que está paralítico e doente, quase à morte, se eu dissesse faça isso, ele faria. Portanto, Senhor, basta uma palavra tua. Jesus, como nós acabamos de ler, entende que isso é uma expressão de fé. Ele chega a comparar e dizer assim no versículo 9: digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tamanha fé, ou eu encontrei fé como esta. Mas de onde é que vinha essa fé? De uma postura de humildade. As 3 palavras que ele usa, poder, autoridade e dignidade, ou digno, são 3 palavras importantes para a gente compreender. A palavra poder, do grego dynamis, de onde vem a palavra moderna dinamite, é a capacidade de fazer algo. Talvez até uma capacidade bruta, a força do músculo, a contenção de uma força física, de uma espada, ou de qualquer coisa que lhe faz ter poder para fazer. Já a palavra autoridade, do grego exousia, significa ter não apenas a capacidade de fazer, mas o direito de fazer. É aquilo que faz, por exemplo, um guarda de trânsito que não tem o poder de segurar um carro, no entanto, terá a autoridade de fazer com que um motorista obedeça às leis de trânsito. Ele tem autoridade, não tem poder. Aquele homem dizia que ele tinha poder e tinha autoridade, mas apesar disso, ele diz: eu não sou digno.
A palavra ikanos, que em grego significa dignidade ou digno, significa alguém que é suficiente para. Uma pessoa digna é alguém que é suficiente para aquilo que a pessoa atribui a ele. Você é digno disso, significa eu reconheço que você é suficiente para fazer isso que eu espero de você, ou para ser esse que todos esperam que você seja, que exerça essa função, que esteja em tal cargo e assim por diante. E esse homem diz, eu não sou digno, apesar de ter o poder. Eu não sou digno, apesar de ter a autoridade. E quando alguém, apesar de ter o poder e apesar de ter a autoridade, se julga indigno, isso é expressão de humildade. Porque humildade, irmãos, não tem a ver com uma autodepreciação. Não tem a ver com a falsa modéstia. Não tem a ver com uma negação daquilo que a pessoa reconhece que Deus lhe dotou, seja do que for. Na verdade, quando uma pessoa é tão importante como esse homem, a sua humildade tem mais valor do que aquela humildade de pessoas que, não tendo importância alguma, por exemplo, do aspecto socioeconômico, são forçados a ser humildes, pelas circunstâncias da vida. Esse homem não era forçado a ser humilde. Se ele fosse arrogante, soberbo e autossuficiente, a sociedade ao seu redor compreenderia. Afinal de contas, aquele homem tinha todo o poder e autoridade do império, por comissionamento do império. Mas ao contrário disso, e esta é a grande virtude dele, ele diz, eu tenho soldados, é verdade. Eu tenho poder, é verdade. Eu tenho autoridade, é verdade. Mas eu não me julgo digno de sequer receber o homem a quem eu estou pedindo para curar o meu servo na minha casa. Na verdade, eu não me julgo digno sequer de encontrá-lo no meio do caminho para pedir esse favor. Eu até uso das articulações que eu tenho com a comunidade judaica, os anciãos da sinagoga, para lhe pedir um favor. Porque nem dirigir-me a ele, usar da palavra, abordá-lo no caminho, eu me julgo digno. Mas ele era digno, irmãos. Ele tinha o poder, ele tinha a autoridade. Se ele procurasse Jesus, ele estaria fazendo dentro daquilo que era esperado socialmente. Afinal de contas, ele era o centurião romano. Uma característica da humildade é aquele que, podendo fazer algo, não o faz por não se julgar digno de fazer diante de uma autoridade maior. Não é aquele que tira a carteira do bolso e diz assim, você sabe com quem está falando? Não. É aquele que deixa a carteira no bolso e diz assim, mesmo podendo usar a minha carteira, eu não me julgo digno. Jesus disse que isso era uma expressão de fé. E é por isso que eu pergunto, o que tem humildade a ver com fé? É porque sem a humildade, o terreno fértil do coração fica árido e a semente da fé que Deus deposita não frutifica, não floresce. Porque se tem alguma coisa que fé precisa, é de uma disposição humilde do coração. Porque fé é confiar em outro e não em si mesmo. Fé é depositar a sua dependência em outro e não em si mesmo. E se tem alguma coisa que o que não é humilde não faz, é justamente ter fé. Porque precisa perceber-se como indigno. Portanto, aquele homem era humilde, mesmo sendo uma pessoa importante. E de fato ele era. A palavra que é usada para ele, dignidade, de fato ele era suficiente para a função. Ele estava comissionado, e comissionado pelo império, ele tinha a dignidade própria do império, e, no entanto, ele reconhecia que não era autoridade absoluta. Porque ninguém é autoridade absoluta na terra, irmãos. Sempre há alguém a quem prestamos conta por estar acima de nós e nos jurisdicionar, para usar o termo jurídico. Por isso aquele centurião tanto sabia exercer a autoridade, como também sujeitar-se à autoridade. E quando alguém exerce a autoridade e sujeita-se à autoridade, o nome disso é humildade. Não quero entrar nas questões de ordem política, mas preste atenção nos últimos 20 anos do nosso país. Independentemente de suas simpatias e ideologias, veja como as balanças do poder mudam. Como quem um dia está por cima pode amanhã estar por baixo. Como alguém pode eventualmente exercer autoridade
com humildade e preservar a sua autoridade diante dos olhos de todos, ou não fazê-lo. E na balança da história, nessas coisas que nós não entendemos e não sabemos por que acontecem, de repente, alguém precisa ser lembrado de que ninguém é autoridade absoluta na terra. Na verdade, a humildade dos mais poderosos, dos mais ricos, dos mais famosos, daqueles que têm muito mais autoridade do que os demais, parece-me, e de fato é, ser muito mais virtuosa do que a humildade daqueles que precisam agir forçosamente com humildade, por conta das naturais limitações que possuem diante das circunstâncias da vida. Ser humilde porque não dá para não ser é uma coisa. Ser humilde, mesmo quando dá para não ser humilde, é outra coisa completamente diferente. Daí porque todos nós certamente concordamos que se você quiser testar o coração de alguém, se ele é humilde ou não, lhe dê poder, lhe dê autoridade, lhe dê a capacidade de não ser humilde. E veja, e observe, porque é justamente quando o homem não precisa ser humilde que a humildade se revela ou não. No caso dele, se revelou. Se revelou quando ele não precisava ser humilde. Veja uma outra versão dessa história. Jacó, você é o principal da sinagoga aqui de Cafarnaum. Faça o seguinte, eu vou mandar para vocês uma guarnição, e eu quero que vocês tragam aqui para minha casa esse pregador que está passando aí, chamado Jesus. Faça isso, e os soldados, se ele quiser se negar a vir, farão o exercício do poder e da ordem e trarão eles. Essa poderia ser uma versão, não poderia ser da história? Ele poderia fazer isso. Se ele tivesse uma atitude de quem o poder e a função que ele tinha, a autoridade que ele tinha, lhe daria uma dignidade funcional para exercer o seu poder e a sua autoridade, mas ele prefere que não. Ele vai humildemente e pede àqueles homens que, por favor, solicitem a Jesus, diante da sua necessidade, que nem precisa entrar na sua casa, nem mesmo encontrá-lo no meio do caminho. De onde ele estiver, basta uma palavra só, porque ele reconhece que Jesus tem autoridade. Você sabe uma coisa que é interessante? Um humilde reconhece outro. Uma das coisas mais maravilhosas da personalidade de Jesus é que você não encontra em nenhum lugar dos 4 evangelhos Jesus sendo humilhado, sentindo-se humilhado. Você entende por que ele não era humilhado? Era porque ele era tão humilde que ninguém poderia rebaixá-lo mais do que ele voluntariamente tinha se rebaixado. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo que, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, e humildemente se submeteu à vontade de Deus e foi obediente até a morte, e morte até a cruz. Percebe que aquele homem, quando exerce a sua humildade, reconhece a humildade de Jesus, mas também reconhece o seu poder e a sua autoridade, porque veja a analogia, a comparação que ele faz. Eu também, significa eu também sei que o Senhor tem esse poder, eu também sei que o Senhor tem essa autoridade, eu também sei que de maneira absoluta o Senhor tem poder e autoridade de dizer, daí de onde o Senhor está, que o meu servo fique curado. Você percebe que ele reconhece a humildade e reconhece o poder, porque ali nós temos pessoas, o Deus feito homem, 100% homem, completamente humilde, que é identificado por aquele homem como um homem humilde. Recentemente eu estive num evento que talvez tinha ali naquele evento alguns dos 10, 12 ou 20 talvez, homens mais ricos desse país. Naquele evento, eu nunca vi em lugar nenhum que eu fui tanta segurança, tanto protocolo de segurança. E dentre eles havia um homem que eu conhecia há algum tempo atrás, que é hoje considerado um dos homens mais ricos do Brasil e que começou como um vendedor de estiva. E aquele homem é muito simples, eu o conheço há algum tempo. E ele sentou-se ali à mesa, como ele era um homem, e é um homem crente, por alguma razão veio a calhar que naqueles papeizinhos que colocavam naquelas mesas de banquete, eu me sentei ao lado dele. E eu vi a maneira como as pessoas, com muito respeito, alguns dos quais
frequentavam a Faria Lima, em São Paulo, e eram os grandes homens do mercado financeiro, se dirigiam a ele. E eu vi a distinção entre aqueles que, sendo humildes, mesmo tendo todo o poder e o dinheiro que eles tinham, se dirigia àquele homem de uma maneira humilde, reconhecendo a humildade dele, mas também de uma maneira que reconhecia a dignidade dele pela história que ele construiu. E vi alguns outros, que talvez por serem mais ricos do que ele, porque sempre tem alguém mais rico do que você, sempre tem alguém mais poderoso, sempre tem alguém mais importante. A grande falácia do orgulhoso é achar que ele é o top dos tops, quando na verdade sempre tem alguém acima dele. E havia alguns que achavam assim. E quando se dirigiam a ele, eu aqui com meu pé de olho, vendo, via que a atitude era diferente. Sabe por quê? Porque só um humilde reconhece a humildade do outro. Aquele homem entendeu que em Jesus algo o tornava indigno. Ele repete por 2 vezes: eu não sou digno. Enquanto todo mundo dizia que ele era digno, ele dizia, quando se dirigia a Jesus, eu não sou digno. Apesar da sua função, aqui há um contraste grande demais para perceber-se que a dignidade de alguém não é decorrente da função, do cargo, do título, do dinheiro que essa pessoa tem ou possui. Existe uma dignidade que tem a ver com o reconhecimento da sua limitação, e do outro como tendo aquilo que você não tem. E foi isso que aquele homem reconheceu. Ele não se julgou digno diante de Jesus, como uma pequena faísca de fogo não pode se julgar digna de alimentar, aquecer, iluminar uma floresta diante de um raio que desce do céu. Porque a desproporção de poder e de brilho, de luz e de força e de calor é tamanha que mesmo a dignidade de um vagalume, quando visto sozinho, não há de se comparar com a dignidade de um raio. E é isso que esse homem reconhece. Ele diz isso, que a sua indignidade é o reconhecimento do seu tamanho, da sua finitude, da sua temporalidade. Isso fica tanto mais evidente quando ele se depara com coisas que ele não conseguia resolver. E tem que curar sem poder curar, estimando o seu servo e não podendo resolver a situação. E, consequentemente, ele precisa recorrer a alguém que é infinitamente maior do que ele. E, portanto, ele expressa a sua indignidade, que não tinha a ver com não ser digno, tinha a ver com não ser digno diante de Jesus. E a referência era outra. A comparação era absolutamente desproporcional. Às vezes, eu penso que a gente só é orgulhoso, e eu me incluo com você nesse grupo, porque a gente não se lembra que está diante de Deus. Que a gente só é autossuficiente porque a gente não se lembra que está diante de Deus. Que a gente só eventualmente tem uma palavra mais ríspida para alguém que nos serve, por exemplo, num restaurante, ou em qualquer outro lugar, porque a gente não lembra que quem está ali com a gente é Jesus, aquele que, diante dele, um centurião romano, e o próprio Pôncio Pilatos, as 2 maiores autoridades que o Evangelho registra, que estiveram em nome de Roma com Jesus, reconheceram que não eram nada diante dele. Porque quando a gente está diante de pessoas maiores, mas principalmente diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, não há outra atitude que nós possamos tomar a não ser reconhecer a nossa indignidade diante do padrão absoluto de poder, de justiça, de santidade, de pureza que só existe em Jesus. Essa humildade diante de Deus, que se reflete em atitudes humildes diante dos homens, embora sem a pessoa deixar de reconhecer a sua autoridade, o seu poder e aquilo que ele tem e que conseguiu fazer, que segundo Paulo, vem de Deus, porque toda autoridade é constituída por este Deus que torna todas as autoridades indignas. Agora imagine que você, por um milagre divino, receba agora no seu coração um plugin, um chip,
chip da humildade. Que todas as vezes que você estiver, em qualquer lugar em que você estiver, lhe dê um pequeno choque. E que diga assim para você: não se esqueça diante de quem você está. Não se esqueça da sua limitação. Não se esqueça da sua temporalidade. Não se esqueça da sua indignidade, apesar de quem você é. Pois bem, irmãos, esse chip existe. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito Santo, que é gerado em nós pela presença do Espírito que em nós habita, nos ensina uma coisa chamada mansidão, que é a irmã gêmea da humildade. É fruto do Espírito o domínio próprio, é fruto do Espírito a benignidade, é fruto do Espírito a autocontenção, é fruto do Espírito aquilo que nós não temos por natureza. Razão porque eu olho para esse homem e ainda que ele não faça uma pública profissão de fé e nem expresse uma gratidão clara para Jesus, não há como não deduzir que um coração humilde como este homem é um coração de um homem crente, embora fosse romano e nem fosse judeu. E sendo um homem crente, não há como Jesus não elogiar a sua fé, porque a humildade gera as condições para a fé, e uma vez a fé exercida, a gratidão é seu fruto principal. Portanto, nessa sequência, humildade, fé e gratidão, tudo começa com esse passo atrás, que é o passo da humildade. Na quinta-feira que vem, nós não conseguiremos dar graças a Deus, nem tampouco em qualquer dia, se primeiro não dermos um passo atrás e entendermos que não somos dignos. Aí a vida terá outro sabor, irmãos. Hoje, eu não era digno de ter vivido e chegar a essa hora, 19h30. Nem você tampouco. Hoje, eu não era digno de ter nascido vivo, ou melhor, de ter acordado vivo, e ter chegado até aqui. Hoje, você não era digno de ter o pão sobre a sua mesa. Lembre, Jesus pediu para que você orasse a Deus, e mesmo suando, tantos hoje suam e suam muito pelo suor do seu rosto conquistando o pão, e no entanto passam fome. Hoje, nós não seríamos dignos de ter a saúde que nós temos, a roupa que nós temos, as oportunidades que nós temos. E só nós reconhecendo isso, em reconhecimento disso, é que conseguimos depender de Deus, professar a nossa dependência dEle, confiar na sua provisão, na sua proteção, na sua direção e sermos gratos quando recebemos dEle tudo o que somos, porque o homem nada pode ter se do céu não lhe for dado. Você então consegue entender por que a humildade gera fé que nos conecta a Deus? Para que uma vez agraciados manifestemos a gratidão? Pois eu vou lhe contar de uma maneira diferente essa história. E eu vou relembrar uma história que talvez lhe ajude a entender melhor. Ela se encontra no capítulo 4 de Daniel, e o personagem principal, além do profeta, é um homem chamado Nabucodonosor II. Ele é o rei da Babilônia. Quando Jerusalém é invadida e Daniel e seus amigos são levados cativos, é ele que está no trono. No livro que leva o nome do profeta Daniel, a terrível lição que ele recebe é que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. A conversa começa assim. Nabucodonosor estava tranquilo em sua casa e feliz no seu palácio, e então ele teve um sonho que o espantou, a ponto de pensamentos e visões da sua cabeça lhe turbarem a mente. Ao acordar, o rei pede para que alguém venha e ajude a entender o significado do seu sonho. É então introduzido na sua presença toda a pleiade de sábios da Babilônia, magos, encantadores, caldeus, feiticeiros, mas ninguém sabe a sua interpretação. Por fim se apresenta a ele Daniel. E é curioso, porque é Daniel que interpreta aquele sonho. E o sonho era o seguinte: havia uma árvore no meio da terra, cuja altura chegava até o céu. E era vista nela sustento para todos, porque debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus amos, e todos os seres viventes se mantinham dela. E de repente um anjo, que na história é chamado de um vigilante do céu,
desce do céu e decreta: derruba a árvore, corta o ramo, derriba-lhe as folhas, espalhe o fruto, afugentem os animais de debaixo dela, as aves dos seus ramos, mas deixa o tronco com as suas raízes, mesmo que atado com cadeias de ferro e de bronze, no limite e na altura da erva do campo. Aí Nabucodonosor lembrou que naquela sentença do vigilante havia um homem personificado, e deu essa interpretação Daniel, que aquela pessoa que personificava aquela árvore teria o seu coração mudado, porque o seu coração humano se tornaria um coração de animal, ou seja, perderia a razão. E que tudo isso aconteceria a fim de que conheçam os viventes, essa é a expressão que está lá, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem Ele quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Ao ouvir aquele sonho, Daniel então ficou atônito com seus pensamentos, e disse assim para o rei com toda a coragem que lhe caracterizava, mesmo diante do risco de perder a cabeça: árvore és tu, ó rei. Tu cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, o meu senhor. Tu serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te darão erva para comer como se dá a boi, e tu serás molhado do orvalho do céu, até que tu conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Continua Daniel interpretando isso diante da face do rei. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, é porque o teu reino voltará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina sobre a terra. E então ele aconselha ao rei, dizendo assim: acabe com os teus pecados, ó Nabucodonosor, e com as tuas iniquidades, para que Deus use de misericórdia para contigo, e tu possas usar de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O capítulo diz que 12 meses depois, Nabucodonosor estava novamente passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, e disse para si mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para mim, que eu edifiquei para uma casa real com meu glorioso poder e para a glória da minha majestade? E aquilo que nenhum homem ouviria, Deus ouviu, porque naquela hora veio uma voz do céu e disse assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. E no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Se essa história acabasse aqui, irmãos, ficaria claro que Deus de fato resiste aos soberbos. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, em um determinado momento, levantou os olhos aos céus e tornou-lhe a vir o entendimento e a consciência, e ele então disse: bendito és tu, ó Altíssimo, e louvado seja o teu nome, que sejas glorificado, que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E aí, tão logo lhe veio o entendimento de volta, também tornou-lhe a vir a majestade e o seu resplendor, e ele foi restabelecido no seu reino, e para ele se ajuntou extraordinária grandeza. O que me chama a atenção nessa história de Daniel 4 é que ela é uma história contada pelo próprio Nabucodonosor. Portanto, ele ouviu, Daniel, do próprio rei, a lição dura que havia aprendido. E o testemunho daquele homem conciso está no versículo 37 do capítulo 4, quando ele diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. E olha só que frase: e ele pode humilhar aos que andam na soberba, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes.
Diferentemente de Nabucodonosor, irmãos, houve um outro rei, esse sim glorioso, que resolveu se esvaziar, assumiu a forma de homem, tornou-se semelhante a nós e reconhecido em figura humana, ele a si mesmo se humilhou. Jesus é o oposto de Nabucodonosor. Era ele que estava diante de centurião. Era ele que reconheceu a demonstração da fé daquele centurião. Era ele que revelou e que percebeu a humildade e que, consequentemente, louvou a sua fé. Portanto, quando se tem essa atitude de humildade, duas coisas florescem no coração de qualquer um de nós. Primeiro, uma confiança na graça de Deus, porque ao invés de autossuficiente, que confia em si mesmo, o humilde confia em quem ele considera maior do que ele mesmo. E uma vez agraciado, surge um reconhecimento contínuo dessa graça, cujo nome é gratidão. O que eu desejo para você é que quinta-feira, ainda que não tenhamos um culto formal de ações de graças, você lembre que o dia de ações de graças é apenas um lembrete para que você seja grato todos os dias da sua vida. Que Deus nos torne humildes e confiantes em Deus, na sua graça, porque este é o passo atrás que precisamos dar para que a fé e a confiança em Deus e, consequentemente, a gratidão floresçam no nosso coração. Que Deus nos torne mais humildes, mais confiantes, mais agradecidos dele. Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça por um instante. A família ajuda muito. Às vezes nós aprendemos a ser humilde com os nossos pais. Às vezes, infelizmente, há pais que ensinam filhos a serem orgulhosos e autossuficientes. Você pode ter sido ensinado pelos seus pais e pela sua família ou não, mas hoje você conhece esse Jesus que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes, as lutas da vida nos ajudam a ser humildes. As nossas limitações que ficam claras a partir do momento em que nos deparamos diante de coisas que nós não controlamos e temos que baixar a cabeça. É possível que você ainda não foi tocado tão fortemente pela vida a ponto de se tornar uma pessoa humilde diante da existência. Mas é possível que você já tenha passado por algumas que revelaram a você o seu tamanho, o meu tamanho. Seja família, seja circunstância da vida, meu querido irmão, a lição que Deus quer que você saia daqui nesta noite é que a humildade é o campo fértil para a gratidão, para a expressão da confiança na graça de Deus. E é disso que nós precisamos. Peça a Deus: Senhor, faça-me humilde como Tu és. Se no seu coração há uma tendência mais forte de autossuficiência, de soberba, de orgulho, peça a Deus que isso seja desarraigado de você. Se você acha que ser humilde é depreciativo e você sofre muito pela sua humildade e por isso você se revolta e deseja ser diferente, esqueça isso. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são os humildes de coração. Ó Deus amado, ajuda-nos a ser um povo que, independente de quem somos diante dos homens, venhamos a nos sentir sempre indignos diante de Ti, confiantes apenas no Teu poder infinito e não na nossa autossuficiência. Ajuda-nos a entender esse fio de prata que sustenta a nossa existência dia após dia e que, independentemente do nosso esforço, pode ser rompido a qualquer hora. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que sim, quando trabalhamos arduamente, a Tua palavra diz que o pão nosso estará sobre a nossa mesa.
mas ajuda-nos a entender que és Tu que nos dá a inteligência, a saúde, as oportunidades, as capacidades de conquistar o pão nosso de cada dia. Ó Pai, tira isso do nosso coração, de acharmos que porque temos um pouco mais de dinheiro, ou exercemos uma determinada função ou cargo socialmente reconhecido, ou porque temos esse título ou aquele outro, ajuda-nos, ó Pai, a tirar isso do nosso coração. Tudo isso é tão passageiro, Senhor. Tudo isso é tão frágil. Fica tão claro que quem está por cima pode amanhã estar por baixo da vida. E quem humilha hoje, amanhã pode estar humilhado, porque o Senhor diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Portanto, ó Pai, nos ajuda a estar sempre do lado daqueles que se humilham a si mesmos, quando reconhecem diante de Ti que não são dignos, para que o Senhor, a nosso tempo, não a nosso tempo humano, mas ao tempo do Senhor, nos exalte, porque Tu resistes aos soberbos, Tu dás graças aos humildes. Por isso nos torna humildes, para que a gratidão surja naturalmente dessa humildade de coração. Sabemos que isso não é uma obra humana, mas sem dúvida alguma, se exercermos diligentemente, Senhor, os meios de graça, olharmos para a Tua palavra e vermos tantos exemplos e tantos ensinos sobre isso, e meditarmos sobre isso, pedimos em oração que o Senhor nos humilhe diante de Ti, para que sejamos eventualmente exaltados diante dos homens, mas sem orgulho e sem autossuficiência, sem soberba e sem pretensão alguma. Certamente o Senhor nos fará. Ajuda-nos a parecer tanto com Jesus, que independentemente do poder e da autoridade que tenhamos, possamos reconhecer nele aquilo que devemos ser, como aquele centurião reconheceu. Ajuda-nos, ó Pai, nos torna humildes de coração, para que sejamos confiantes em Ti, para que sejamos gratos a Ti. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.